Boa noite a todas e todos. A aula de hoje é sobre estudos ecológicos. É um dos estudos epidemiológicos mais simples, né, mais baratos, mais racionais, eu diria, né? Então, nós vamos começar com um estudo bastante simples. Então, vamos ver algumas características desses estudos. Eles são estudos, eles se diferenciam dos demais porque a unidade de análise deles é uma população, um grupo de pessoas, não são os indivíduos, né? E eles, então, a gente vai trabalhar com áreas geográficas, geralmente delimitadas, pode ser uma cidades, bairros de uma cidade, micro-regiões homogêneas do IBGE de uma cidade, de um local maior, pode ser países. Então, nós não vamos trabalhar com unidades individuais, nós vamos saber quem que são as pessoas que adoecem, que estão expostas aos fatores de risco. Como assim, nós vamos ter médias, médias, digamos, de incidência de doenças, de mortes, e médias de fatores, né, que podem estar associados com esses agravos. Os objetivos desses estudos, eles podem ser gerar hipóteses, eu botei causais, mas geralmente nos estudos epidemiológicos a gente não fala em causa, a gente fala em associação, a não ser nos estudos de coorte, que são estudos que a gente acompanha doenças que no início do estudo não estavam doentes, a gente pode determinar o momento que aconteceu aquela doença. Então a gente pode falar mais proximamente em causa. Nos demais a gente não fala em causa, fala em associação. Então, gerar hipóteses, testar hipóteses, né? É um pouco difícil, porque a gente não. É difícil a gente controlar fatores de confusão, que são fatores que às vezes o pesquisador não percebe, mas eles estão junto. Por exemplo, a gente pode dizer que pessoas que comem muita batatinha frita, né, a batatinha ela causa hipertensão, mas na realidade é o sal da batatinha, né, que seria o agente. Então, se a gente não pensou naquele fator que anda junto, a gente pode, né, indicar, digamos, algo que não vai ser responsável por aquele dano, por aquele efeito. Isso a gente chama fatores de confusão. E eles são muito bons ainda, os estudos epidemiológicos, para avaliar a efetividade de intervenções. Por exemplo, um programa de vacinação, a gente vai comparar o grupo dos vacinados com vacinados, e submeter uma determinada dieta, e assim por diante. Quais são os tipos, então, de estudos ecológicos? Os mais simples, né, em relação à exposição, a gente pode dizer que eles são descritivos, né, quando eu tenho, por exemplo, uma série histórica, né, de uma determinada doença, né, ano a ano, ao longo do tempo, né, então é um desenho ecológico, ou quando eu tenho uma descrição, né, de algum evento, né, segundo o critério geográfico. Ali eu botei um exemplo que são a distribuição de médicos nas unidades da Federação do Brasil. Então, se eu apenas mostro como que eles estão distribuídos, é um estudo descritivo. Analítico, quando eu vou tentar, né, relacionar com alguma hipótese que eu imagino que esteja associada com aquele evento. Então, eu posso dizer, olha, os médicos eles se localizam mais, né, eles têm uma densidade maior nos locais onde o pagamento deles, né, a remuneração é melhor. E daí eu vou ter que pegar um banco de dados que vai me mostrar os salários, né, daquelas unidades da federação, a gente vai fazer uma média deles e vai correlacionar. Em relação ao método de agrupamento, a gente pode trabalhar então com muitos grupos, né, de acordo com o local, como eu falei antes, ou com séries temporais, em diferentes períodos de tempo. E os mistos, quando a gente combina tempo e lugar. A gente trabalha muitos grupos ao longo do tempo, numa série histórica. Então, esses estudos, quais são as vantagens desses estudos? A gente não precisa coletar os dados, que é uma etapa longa, uma etapa cara, uma etapa também que limita o tamanho da amostra. É muito difícil a gente ter um estudo que a gente coleta dados com mais de 1.000 pessoas, né? É muito difícil, é muito caro. Num estudo ecológico, eu posso trabalhar com milhões de pessoas, desde que eu tenho os bancos de dados. Agora, eu participei de uma banca que a aluna trabalhou com 80 países,
né, que notificam dados de mortalidade de crianças para a Organização Mundial da Saúde. Então, isso não seria possível coletar esses dados, né? Ela usou registros nacionais que coletam essas informações de saúde. Eles são rápidos, eles são baratos, eles são relativamente simples. E uma coisa muito importante também, que trabalhar com dados que são coletados, que você tem todo um grupo, né? Tem todos os profissionais de saúde, de segurança pública, do ramo da economia, que coleta, que produz esses dados. Então, trabalhar com esses dados também é uma maneira de retornar, né, de dar um retorno a essas pessoas que produzem os dados, estimulá-las a melhorar a qualidade na produção dos dados. Mas tem problemas, não há nada sem problemas nesse mundo, né? Uma delas é a qualidade dos dados. Se o banco de dados é muito ruim, não adianta a gente trabalhar com ele, né? Porque não vai, né? Botando dado ruim, o resultado não vai ser bom. Às vezes os bancos não são compatíveis entre si. Por exemplo, eu posso ter, em relação à idade, um banco de dados que coleta a idade precisa, né? A data de nascimento da pessoa. Então, ele estima, né, com toda a precisão, e eu posso ter um outro banco que trabalha com faixas etárias, menor de 5, 5 a 10, 10 a 15, e daí eu não vou conseguir, né, fazer com que eles conversem, pelo menos em relação a essa variável, né? Então, antes da gente começar o estudo, propor, a gente tem que olhar esses bancos, né, ter uma ideia de quais são as características, as limitações, as possibilidades desses bancos de dados. Outro fator importante é a padronização. Ao que se refere a padronização? Se eu tenho uma característica que muda muito, né, nos diferentes locais que eu estou trabalhando, isso dificulta, isso vai viesar a minha comparação. Por exemplo, eu tenho uma população, algumas das unidades territoriais que eu estou trabalhando têm população muito velha, muito idosa, e as outras muito jovem. Então, a gente padroniza essas populações. Depois eu vou explicar como que se faz, né, para que elas sejam compatíveis e comparáveis. E um outro fator é a multicolinearidade. Às vezes a gente tem muitas variáveis, né, que a gente quer correlacionar com aquela doença, com aquele desfecho, que são associadas entre si. Então, a gente vai ter que desprezar essas que têm uma associação muito forte entre elas, porque, na realidade, elas vão competir entre si, né, em termos do resultado, em termos da associação com aquele desfecho final. Então, a gente vai pegar, por exemplo, se eu estou trabalhando com religião, eu tenho católicos, protestantes, né, e outras religiões, por exemplo. Os católicos, os protestantes, os evangélicos estão muito associados entre si. Se eu fizer um teste de correlação, eles estão associados. Eu vou ter que escolher um deles e outro eu deixo fora. Bom, um outro problema também dos estudos ecológicos que a gente sabe é o que a gente chama de falácia ecológica. Esses estudos começam com cientistas sociais. O Durkheim ele fez um estudo muito famoso, a gente usa até hoje, eu que trabalho com suicídio utilizo, que chama suicídio. E nesse estudo ele comparou regiões da Europa que tinham muitos luteranos e poucos católicos e vice-versa. E nessas regiões ele comparou com as taxas de morte por suicídio. E ele viu que onde tinha mais luterano, tinha mais suicídio. E atribuiu, então, né, a religião luterana, a ética luterana, a moral, etc. e tal. Só que o que poderia estar ocorrendo, como ele não tem a informação individualizada, é que os católicos, digamos, né, os agnósticos desses locais fossem os que se suicidavam. Né? Então, porque a gente não sabe exatamente quem que fez, a gente sabe que as taxas são maiores. Então, isso a gente chama de falácia ecológica, né, que faz parte dos... A gente sabe que isso está acontecendo nos estudos. E aqui eu só botei o mapa da Europa, eu queria botar o mapa do Durkheim, mas eu não consegui achá-lo, né, mostrando diferenças, né, nos coeficientes de mortalidade por suicídio. Então, esse dado é relativamente recente, a gente pode observar, né, se diz isso, que países latinos, né, que a gente tem Espanha, 5,1, Portugal 8, Itália 4, eles têm taxas menores
que países germânicos, né? 9, a Alemanha, a Rússia, né, tem uma taxa muito alta. Os países nórdicos aqui, eu não sei se é a Suécia aqui, né, o país do leste europeu. Então, o Durkheim trabalhou Alemanha e França, né, na época dele. Bom, então, o estudo ecológico é um estudo de associação, né? E quando a gente pensa em associar variáveis, né, a gente vai pensar se elas estão relacionadas, se elas andam juntas, se quando eu aumento uma, a outra aumenta, né, se a outra diminui ou se tanto faz. Né? E aí eu pergunto de novo se comer batatinhas fritas tem relação com tomar chopp, né, para a gente desopilar um pouco. Então, aqui, por exemplo, né, vamos ver, eu tenho uma variável independente, tá, que é aquela variável que eu vou tentar associar um desfecho. O desfecho ele é dependente, ele depende de variáveis independentes. Então, nosso desfecho vai ser a nota final que os estudantes vão ter. E aqui nós vamos ter seis estudantes, né, e nós vamos ver, de acordo com o que eles estudaram, se houve relação ou não. Olhando assim, não dá para dizer muito bem, né, que tem 6,82, tem 5,88, 3, 2,75. Então, a gente faz um diagrama de dispersão, né, em que cada pessoa vai ter 2 pontos, tá? O que é o diagrama? É um gráfico, né, em que cada medida individual é representada por um ponto, né, e a posição de cada ponto é determinada pelos valores observados numa pessoa, ou num grupo, se a gente está trabalhando no estudo ecológico, né, em relação às 2 características medidas. Então, aqui ele botou hematócrito e hemoglobina, mas eu poderia botar horas de estudo e nota final, eu poderia botar pobreza e mortalidade infantil, então, então, segundo local, por exemplo, locais que têm alta renda, né, uma cidade que tem renda alta e tem uma mortalidade infantil baixa. Então, eu vou plotar. Cada local, mesmo que seja um grupo, um dado grupal, né, eu vou ter eu vou localizá-lo segundo 2 características. Então, por convenção, a variável independente é no eixo horizontal e a dependente no vertical, o x e o y. Então, vamos olhar aqui as notas do grupo. Aqui nós temos as horas de estudo, então já ordenadas, né, segundo do menor ao maior, e as notas. E a gente vê, né, que existe uma tendência, né, esse gráfico. Olhando a gente não percebe, mas aqui fica claro que tem alguns pontos, né, não é uma linha reta, né, é muito difícil a gente ter num evento biológico uma linha reta, mas ela tem uma tendência de uma linha reta, trabalhando com 2 variáveis. E agora as relações. Então, a gente, né, que tipo de correlação a gente vai ter? A gente pode ter positiva, quando as 2 aumentam, né, proporcionalmente, né, que pode ser muito forte e pode ser perfeita, é difícil de encontrar, né, uma linha reta. Depois eu posso ter as correlações negativas lineares também. Uma aumenta e outra diminui, né? Quanto mais o x aumenta, né, mais o y diminui. Totalmente negativa, fortemente negativa e perfeitamente negativa. A gente pode não ter correlação, então é como se fosse dado tiros para tudo que é lado, e uma correlação não linear, que são métodos mais difíceis, né? As análises estatísticas são mais. Então, né, fazendo esses testes, calculando, né, então existe um cálculo, claro, para fazer esse teste de correlação, né, a gente vai encontrar um valor R, né, o resultado a gente chama um R, né, ele mede a força de um relacionamento linear entre valores pareados, o x e o y, numa determinada amostra. O R sempre está entre -1 e 1. Se a gente passar, por exemplo, os valores, de ambas as variáveis, a gente tem um valor decimal e a gente passa ele para
um percentual, não tem problema. Tá? A gente pode usar, né? A gente só não pode usar um de um jeito e outro do outro, tem que converter todo mundo, né? Então, né, ele não vai mudar, o valor do R vai ser o mesmo. Se a gente muda também os valores do lugar, põe os primeiros o X e depois o Y, também não vai mudar. E ele mede, então, a força de um relacionamento linear. O coeficiente de determinação é R ao quadrado, tá? Eu não botei porque não achei, não achei o símbolo no meu PowerPoint. Ele mede a força de uma variável na previsão de uma outra. Ele vai dizer a proporção da variação de x, tá, explicada pela variação do y. Tá? E ele é o quadrado do coeficiente de correlação. Também varia entre 0 e 1. Então, por exemplo, se o R, que eu achei lá na minha relação entre os alunos que estudavam e tiravam boas notas, deu 0,8, né, o R ao quadrado vai ser 0, né, 8 vezes 8, 64, 0,64 ou 64%. Então, eu posso dizer que estudar, né, o estudo explica 64% da probabilidade de ganhar boas notas, assim que a gente interpreta. Bom, a gente pode fazer uma reta de regressão também, para analisar o relacionamento entre uma variável dependente e uma variável independente. Tá? E daí a gente estabelece uma equação da reta. Né? É uma regressão linear, não é geométrica, né? Mais complexa, eu nem sei fazer. Então, a equação dessa reta vai ser y igual a mais bx. A é o ponto que intercepta o y, tá? E o bx vai ser o quanto ele vai aumentar ou diminuir ao longo do tempo, né? Ao longo do trajeto dessa reta. Então, aqui temos uma reta de regressão e a equação, né? O y é igual a mais bx. Então, o A é o lugar, né, onde a reta intercepta o y, é o ponto onde ela intercepta, ela pode continuar negativa, né? E o B é quanto a inclinação, que pode ser, né, que pode ser ascendente ou descendente, né? É o quanto em cada momento ele vai diminuindo ou aumentando. Então, isso me explica, né, digamos, o comportamento daquele fenômeno. Então, de novo aqui, né, é a linha, né, o A mais BX, é uma linha que melhor ajusta e descreve os dados. Em que há o intercepto né, em Y, né, o valor de Y quando x é igual a zero, e o B é a inclinação da linha, ou a taxa de mudança em cada momento. E aqui a gente vai tentar fazer uma reta analisando os copos de chope pela batata frita. Então, a variável independente, o efeito é o cara tomar chope. E a dependente, aquilo que vai fazer ou não ele tomar chope, são as batatinhas. Tá? Então, né, nessa reta, tá, que eu não trabalhei ela, quer dizer, então, vocês têm que pressupor que está certo esse cálculo, tá? Eu não fiz a conta aqui para vocês, porque no caso não é uma aula de estatística, não interessa fazer a conta. Quando é estatística é interessante fazer porque a gente compreende o mecanismo, né, da elaboração daquela, né, daquela regra, daquela equação para chegar àquele resultado. Então, para cada aumento de uma unidade de chope, ocorre um aumento em 3,5, tá, no consumo de batatinhas. Então, aumenta 3 vezes e meio o consumo de batatinhas. Então, o cara vai ter que tomar chope nisso aqui, né? Porque é muita batata, né? Para muito chope também. E agora eu vou botar um exemplo, que é um trabalho, um estudo ecológico que eu fiz em 2011 sobre os feminicídios, tá? O objetivo dele era analisar a mortalidade feminina por agressão, porque como a gente não sabe qual é o percentual das mulheres, né, que foram assassinadas, que são feminicídios, a gente usa como um proxy, que a gente chama como, né, um aproximador, né, o total das mortes femininas por agressão.
e analisei segundo, então isso era variável dependente, a mortalidade feminina por agressão. As variáveis independentes eram indicadores sociodemográficos de saúde. Então, foi um estudo ecológico sobre a mortalidade feminina por agressão, de 2003 a 2007. Tinham 19.459 óbitos através do SIM. Eu padronizei os coeficientes, tá? E depois relacionei. Fiz o teste de correlação de Pearson, com 28 indicadores socioeconômicos demográficos de saúde. Depois eu realizei uma regressão linear múltipla, com variáveis que apresentaram um P, né, uma significância menor que 20, e excluí aquelas que eram colineares. Então, aqui, eu vou ter que aumentar essa... Aqui, em primeiro lugar, então, a gente faz, né, a gente descreve a nossa amostra, né, os 19 mil óbitos de mulheres, né. Então, por grupo etário, a gente vê que predominam, né, mulheres jovens, né. Começa aos 10 anos, dos 10 aos 20 tem 17%, né, 47%, 48%. Não, aqui tem 50% até os 10 aos 30, e até os 40 a gente tem a maioria delas. Como a estrutura demográfica difere, tem unidades da federação que tem muita mulher jovem e outras não, o sul é mais idoso, eu padronizei as idades, padronizei os dados. A escolaridade, raça-cor, então aqui a gente tem um predomínio de mulheres negras. Nesse momento a gente não tinha os 51% de população autodeclarada negra no Brasil, era um pouco menor, então tinha uma sobremortalidade de mulheres negras, basicamente moças solteiras, e 1/3 no domicílio, mas 1/3 na via pública. Aqui, bom, aqui já os dados padronizados, né? A gente vai ver os estados onde tem as maiores mortalidades são Espírito Santo, Pernambuco, né? O Centro-Oeste ganadeiro, patriarcal, machista, misógino, tá aqui, ó. Mato Grosso, 7,5, Rondônia, 6, Mato Grosso do Sul, 6,8, Roraima, 5, Amapá, 5. Tá? Bom, daí eu vou falar um pouco da padronização, né? Se eu tenho duas cidades, tá? Com populações diversas, aqui eu tenho uma cidade mais velha, né, com a população mais velha, a cidade B e a população da cidade A mais jovem. Eu tenho 100 mil óbitos na cidade A, perdão, 100 mil pessoas e 110 mil na cidade B, 900 óbitos na cidade A e 1.060 na B, um coeficiente de mortalidade de 9 na cidade A e de 9,6, mas eu tenho uma estrutura diferente de mortalidade. Então, para padronizar, eu vou submeter essas taxas de mortalidade a uma população padrão. Tá? Então, como se numa população padrão, como que essas taxas vão se comportar? Porque as taxas mostram como que é a gravidade da mortalidade segundo o grupo etário. Tá? Uma maneira muito simplificada que a gente faz é somar. Eu posso usar como população padrão a soma das faixas etárias das duas cidades. Então, aqui eu vou ter 70 mil, 100 mil, 40 mil, um total de 210 mil pessoas, tá? E vou, então, submeter essas taxas a essa mortalidade padrão. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. As taxas que eu peguei lá, né? Eu submeto a essa população padrão, os 210 mil, e eu vou ter uma mortalidade teórica na população A de 2.100 pessoas. Na população B, que tem essas taxas, a minha mortalidade teórica, multiplicando essas taxas, né, por esses 70 mil, eu vou ter uma mortalidade teórica de 1.850 pessoas.
multiplico e divido por 1000, né? Isso aqui é por 1000. Então, e depois eu vou dividir, então, os óbitos teóricos pela população de 210 mil. Então, aqui eu vou ter 10% por 1000 e aqui eu vou ter 8,8, ou seja, inverteu. Né? Lembro que na população A, a cidade A tinha menores taxas. Depois de padronizada, a cidade A ficou com a taxa maior. Então, isso significa que há uma comparabilidade entre os locais. Foi isso que eu fiz para as 23 unidades da Federação Brasileira. Bom, daí eu peguei um monte de indicadores, as minhas variáveis independentes, né? Coisas que eu achava que podia ter que ver com o evento, né? E trabalhei assim com alguns dados masculinos também, né? Esses dias eu estava, alguém me avaliou um trabalho meu que eu usei dados masculinos, eu disse que onde tem mais violência em relação aos homens também tem em relação às mulheres, e a pessoa perguntou assim, então não tem nada a ver com gênero? Né? Olha, vejam, né? Realmente, onde a sociedade é mais conservadora, onde há conflitos bélicos, conflitos de máfias, de gangues, entre homens, né? Então a mortalidade masculina é maior, também há uma mortalidade maior de mulheres. As mulheres também são afetadas, né, por essa violência estrutural, né, que é machista também, né, que as afeta também. Então, aqui os índices de Gini, que mostra concentração de renda, pessoas economicamente ativas, rendimento mensal, percentual de pobres, brancos e negros, mulheres chefes de família, desempregados, IDH, população negra, analfabetos, escolaridade 15 anos e mais, pessoas não naturais do município, urbanização, fecundidade, natalidade, mulheres casadas, solteiras, separadas, católicos, pentecostais sem religião, sindicalizados, domicílios com internet, com celular, habitantes e relação habitantes profissionais de segurança, expectativa de vida, mortalidade por mal definidas, por câncer de colo de útero, por câncer de mama, por AIDS, mortalidade materna e médicos por 100 mil. Quer dizer, uma série de fatores que eu achei que poderiam, digamos, serem, né, fatores de risco para o feminicídio ou fatores de proteção. E usei na correlação, o R, né, que nós temos o R, aquele que eu falei para vocês, tá? Então, um R, digamos, para ele ser razoável, ele tem que ser pelo menos acima de 4, né, de 0,4. Abaixo disso, ele é um R, não tem correlação nenhuma. Ele está mostrando que não tem nada. Então, por exemplo, aqui, ó, onde é que eu tenho um R maior? Ó, aqui eu tenho 3 mulheres solteiras, 3,87. Né? Aqui eu tenho... Onde mais que eu tenho? E também a significância estatística, né? Eu também usei a significância estatística. Onde havia significância, por exemplo, percentual de pobres, ó, tem uma relação, 0,07, tá? Pobres negros e pobres brancos. Muito possivelmente é uma colinearidade entre eles, estão associados. Então, se eles estão associados, eu vou ter que escolher um só. Tá? Aqui, ó, as religiões estiveram muito associadas. Vejam os P's significativos que aconteceram. Tá? E aí eu parti, então, para o que eu ia colocar na minha matriz de correlação. Não ia botar isso tudo, né? Que ia virar torresmo, né? Muita coisa. Então, ó, homens não alfabetizados, tá? Eles entraram. Mortalidade feminina por AIDS, mortalidade masculina por mal definidas, mulheres solteiras, relação habitantes profissionais de segurança, domicílios com celular, religião pentecostal, porque daí entre católicos e pentecostais e agnósticos, tá? Todos eles tinham um P baixo, né? Um P significativo, e elas estavam relacionadas entre si. Eu escolhi a pentecostal, que tinha o menor P, a menor significância, taxa de natalidade e coeficiente de mortalidade por agressão. Tá? E aqui entra, então, o que ficou no modelo final? A taxa de natalidade inversa, ou seja, quanto menos bebês as mulheres, né, têm, maior a probabilidade de ter feminicídio. A religião pentecostal, quanto mais pentecostais tem nas unidades de federação, mais feminicídio tem.
E quanto mais agressão entre os homens existe, mais mortalidade, né? Homicídio masculino, mais homicídio feminino. Por os três elementos, as três variáveis que ficaram no modelo final. Então, o coeficiente padronizado de mortalidade foi 4,1 para 100 mil mulheres no período. Após o ajuste, né, três variáveis ficaram significativas e associadas à mortalidade feminina por agressão: a natalidade, os evangélicos e a mortalidade por agressão no sexo masculino, com os valores de P aí, né? O modelo possui uma capacidade de predição de 69%, né, o R2, e os estados que eu já falei para vocês: Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amapá, apresentaram os maiores coeficientes. A minha conclusão foi que a mortalidade feminina por agressão foi elevada e não homogênea entre as regiões. E entre as variáveis associadas, eu destaquei a mortalidade masculina por agressão, indicando a importância da redução da violência estrutural como proteção das mulheres contra a violência. E aqui o mapa mundi, mostrando então as múltiplas possibilidades, né, que a gente tem utilizando dados secundários, né, desses países disponíveis nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, dentre outras, né, que é uma coisa que o pessoal está fazendo muito com a Covid agora, né, relacionando países. Então, também é importante, né, nem sempre a gente consegue padronizar, né, mas é importante, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente precisa padronizar. Por exemplo, estudos de câncer, né, não há como a gente comparar países, né, que têm uma expectativa de vida de 60 anos com países que têm uma expectativa de quase 80 anos, que vão ter taxas absurdamente mais elevadas de câncer. Então, nesse caso, só padronizando. Dá algum trabalho, né, mas não tanto como a gente coletar os próprios dados. Então, era isso. Espero que vocês, né, se animem e façam muitos estudos ecológicos, né, na vida de vocês, porque eles são muito ricos, muito baratos, né, e muito úteis, como eu falei anteriormente. Então, obrigada e até a próxima.